mercado tão disputado quanto esse de picapes médias. Oferecer um produto que seja ao mesmo tempo diferenciado e que tenha preço competitivo pode ser o segredo para você conquistar novos clientes. E é exatamente isso que a Nissan Frontier Attack faz. É um carro preparado para o uso principalmente no fora de estrada, mas é bem gostoso de andar na cidade e por um preço bem legal. Todos os detalhes do vídeo você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. E se você chegou aqui agora, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nas perguntas que eu te respondo. E caso você queira que eu faça a avaliação de um carro novo, seminovo ou usado, também pode deixar nos comentários aí que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. A Nissan Frontier Attack, ela é a terceira versão da picape aqui no Brasil, acima da S e a SE, que são conceitos mais para trabalho. Essa daqui é o primeiro modelo que podemos dizer assim que é um carro mais urbano. Só que sendo um carro urbano, ela tem a maior vocação dela pro fora de estrada. Mas para ter um preço competitivo e oferecer um pacote que seja suficiente para você combinar esses dois cenários, ela abdica de alguns itens que você vê em versões maiores. Um exemplo disso é essa grade, a grade frontal aqui do motor, ela não tem nada de cromado, é plástico preto, simplão, sem nada. Os faróis são halógenos, são faróis de máscara negra. Nas outras versões mais caras você vê farol Full LED com projetor. Temos aqui o farol de neblina também, que aqui tem a função de farol diurno, de iluminação diurna, também é halógeno. E pensando aqui em design, o resto do design é praticamente o mesmo, os formatos, os recortes, o farol tem o mesmo recorte, o para-choque tem o mesmo recorte e esse acabamento aqui da dianteira, onde a gente tem a função do ângulo de entrada também é igual. Vindo para a lateral, o que identifica a versão Attack são esses adesivos. É um adesivo até que se você olhando de longe não parece, mas eles são bem rugosos, parece até uma lixa. São os adesivos que identificam a versão. A roda de 17 polegadas em preto, assim como a capa dos retrovisores. Esse adesivo lateral também igual ao do capô. E nesse caso aqui ele já é brilhoso. Soleira de porta. Temos aqui, parte superior, o Santo Antônio da carroceria, o nome da versão adesivada na lateral. Vindo aqui para a traseira, as lanternas também são simples, elas não são em LED, tem lâmpadas comuns. E falando em design, aqui é tampa também com os mesmos conceitos das outras versões, em que tem a Frontier em baixo relevo. E o que é legal falar aqui é que nesse para-choque, apesar de ele ser um para-choque mais simples, que ele não tem o cromado característico desse tipo de picape, ele tem esse degrau que facilita para que você tenha o acesso aqui à caçamba. E por falar em caçamba, o que é legal de falar é que ela tem amortecedores que ajudam você a baixar ela, deixa bem mais leve para você fazer esse movimento. E ela teve um pequeno ganho de capacidade, ela saiu de 1.025 kg para 1.043. Então aqui espaço para fazer a carga, para você carregar peso não falta. E também é legal de mostrar aqui que ela tem uma tomada dentro da caçamba para que você faça carregamento de algum aparato. Então isso é bem legal de falar. E o restante eu vou mostrar para vocês lá dentro. Aqui no interior dá para destacar como essa picape ela é pensada em funcionalidades. Ela não é tão caprichada do ponto de vista de acabamento. Ela é bem simples nesse aspecto. Então você pode ver que aqui, o painel de instrumentos dela, todos os detalhes são foscos, são simples, é plástico duro mesmo. Mas a gente não pode aqui falar que não faltam acessórios, não faltam equipamentos do que você precisa para usar no dia a dia. Eu vou começar falando aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo, o que é interessante é que do lado esquerdo do volante, a gente já tem aqui um porta-copos. E esse porta-copos a gente tem do lado esquerdo e a gente tem também aqui do lado direito. Ó. Então, motorista e passageiro tem essa possibilidade. Um ponto interessante. Mais abaixo aqui a gente tem o controle de altura dos faróis e o botão para a gente desligar o controle de tração, a parte inferior. Do lado esquerdo aqui na porta mesmo, normal, a gente tem os botões de regulagem dos vidros elétricos, da trava das portas e do retrovisor elétrico também. O que é interessante de falar é que a função do botão de um toque é só para o motorista, então nesse ponto é simples. Para os outros ocupantes, para você subir ou descer o vidro, você tem que ficar o movimento todo. Aqui não, você deu um toque do lado do motorista, ele faz o movimento completo. Vindo para a área central, o painel de instrumentos dele é misto, analógico com a parte central do computador de bordo. Ele é multicolorido, não posso nem falar que é uma tela colorida, é uma tela
simples, mas que tem todas as funções. Então, um computador de bordo dele tem 7 polegadas e tem algumas funções aqui que eu posso te mostrar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a média de consumo dele, do que a gente está fazendo no uso em cidade. Consigo ter a regulagem de trip, então eu posso assim, qual foi a última vez que foi setado o trip dele, qual que é a calibração de pneus. Tem a função para poder mostrar as informações de áudio, a de configurações do veículo, e aqui em Home eu posso mudar a característica visual do mostrador de velocidade digital dele. Como você pode ver, aqui do lado esquerdo do volante eu tenho esse botão que permite o acesso do computador de bordo, aqui a regulagem de volume, aqui para eu trocar a de música ou trocar de estação de áudio, e o botão de retornar do menu. Do lado direito eu tenho o botão do piloto automático, ele é um piloto automático simples, não é adaptativo, então eu tenho o piloto automático e limitador de velocidade para comandos de voz e aqui para desligar ou atender uma chamada. Nessa alavanca aqui a gente tem a função do limpador de para-brisa e ele tem a função que você pode fazer a regulagem aqui da velocidade do limpador intermitente. Então eu tenho essa possibilidade, são várias regulagens na verdade, isso é bastante legal. E vindo para a área central, essa tela da central multimídia de 8 polegadas e ela tem conexão com celulares Android e Apple. E só que essa conexão por enquanto é só com fio, ela não tem a possibilidade de conexão sem fio. Vindo mais abaixo, a gente tem aqui os controles do ar-condicionado. O ar-condicionado nesse veículo é de uma zona só. Mais abaixo aqui, a gente tem o botão de seleção de tração. Aqui na função 2WD eu tenho a função de seleção de tração só nas rodas traseiras. Aqui, colocando no 4H, eu coloco para a tração nas 4 rodas para andar com ele em velocidade. E aqui a tração em 4 reduzida, para que você faça a utilização do veículo já em uso fora de estrada. Aqui um outro botão que é bom de destacar, que é o auxiliar de descida em rampa, bastante importante para que você faça uma descida, principalmente em terrenos que sejam muito escorregadios. E mais aqui abaixo, mostrando aqui em destaque, o botão D-Mode, que ele tem 4 modos de condução. O primeiro modo é o Standard. Eu tenho a função Tow para que você possa acoplar, por exemplo, uma carretinha no veículo, uma função Sport e uma função Off-Road, também que ela só pode ser selecionada quando o veículo está com tração nas 4. Mais aqui a gente tem a alavanca para troca de marchas, ela tem a possibilidade de troca de marchas manuais, mas somente aqui na alavanca. Temos aqui o porta-copos e na área central mais um porta-objetos, que esse aqui é pequenininho, e o que é legal de falar é que ele tem aqui dentro dois tipos de tomada USB, uma USB simples e uma USB-C, que é a menorzinha, ambas para carregamento de celular. Falando em banco, essa versão, como é a versão de entrada, ele tem bancos em tecido com costura dupla, mas assim, o acabamento é muito bom. Talvez o que fica de destaque aqui, que a gente precisa ressaltar, é que picapes elas costumam ser utilizadas, principalmente picapes pensadas para o uso fora de estrada, são picapes justamente para o uso fora de estrada, uma região que suja bastante, é um veículo que vai andar muitas vezes mais empoeirado, mais enlameado do que costuma ser o comum. E quando você tem um carro desse tipo, com banco em tecido, a tendência de sujar ele e andar com ele sempre muito sujo é grande. Então, se você for usar o carro nessas condições, talvez seja legal você pensar em ter esse veículo e colocar um banco de couro nele ou pelo menos mudar o tipo de tecido. E finalizando aqui a parte do interior, dá para falar dele que ele tem 6 airbags. Ele tem airbags frontais, laterais e de cortina. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço aqui no banco traseiro. Aqui na traseira o espaço é bem bom, na verdade, tem uma altura boa aqui para o teto. Tem um bom apoio nas costas, não tenho aquela questão, assim como o passageiro do meio, que esse apoio de cabeça ele tem essa projeção para baixo aqui, nessa lateral, ele é só na parte de cima, então consigo ter um bom apoio da coluna. E eu tenho uma boa posição aqui para os braços, de apoio dos braços. Então, e até o espaço aqui de relação ao banco da frente é razoavelmente bom. Todos os passageiros aqui atrás contam com um ar-condicionado com regulagem da ventilação, então consigo direcionar aqui a ventilação para os passageiros que estão aqui atrás. Tenho uma tomada para carregamento de celulares ou outros objetos que usem tomada USB para carregamento.
E caso não tenha ninguém aqui utilizando o banco traseiro, a gente consegue ter ainda mais porta-copo e um apoio de braço para os ocupantes. Então, o que a gente pode ressaltar aqui é o quanto tem bastante espaço para quem viaja aqui dentro da Frontier e quanto tem de porta-objetos. Então, nesse aspecto, é ponto positivo. Agora, falando de acabamento, um detalhe que eu não falei lá na frente, você pode ver que aqui também é simplão, a gente não tem nenhum acabamento cromado aqui da maçaneta. É tudo preto, é plástico simples. Então, quando eu falo lá de fora que ela é mais simplificada, como era na grade, como era nos faróis, por dentro dá pra ver o quanto ela é simples, principalmente por conta da maçaneta dela. Nada de cromado aqui. A Nissan Frontier Attack, ela vem com a mecânica turbo diesel 2.3 de 190 cavalos e quase 45 kg de torque. Tudo isso com um câmbio automático do tipo convencional, com conversor de torque, com 8 marchas e tração integral temporária. Essa tração você consegue usar ela de maneira bastante sutil aqui na cidade, usando a tração na roda traseira, para o uso normal. Caso você precise de uma tração 4x4, ainda assim dentro do uso em cidade você seleciona a chave aqui para o 4H, aí ele vai distribuir a tração para as 4 rodas. Isso é legal principalmente se você vai andar num local que seja muito úmido, muito escorregadio. Às vezes você vai pegar uma estrada que a pavimentação dela é muito boa, mas tem muita lâmina de água, tem uma tendência de escorregar. É legal usar essa tração de mais velocidade, ou mesmo em estrada de terra, onde na estrada de terra você precise andar a uma velocidade razoável, mas que a tração traseira talvez não seja o suficiente. Você pode usar essas duas funções. Já na terceira função, que é a tração reduzida, já é para uma condição de uso quando você vai usar o veículo em território com velocidade bem mais reduzida, só que com muita lama, muito escorregadio, em que você precisa vencer muitos obstáculos. Então, você colocando nessa função, você vai conseguir vencer esse obstáculo com muito mais facilidade. Ele vai trabalhar essa tração de acordo com a roda que você precisa mesmo ter a tração, ele vai te dar uma condição de uso mais confortável. Mas voltando a falar aqui do uso em cidade, a principal percepção do que a gente tem aqui é o quanto essa picape ela é mais confortável do que as outras picapes médias. Eu cheguei a falar na avaliação da Ford Ranger, que você pode ver aqui também no canal, vou deixar o link aqui, vou deixar no card a descrição. Eu falei que a picape Ranger era a picape mais confortável do que as concorrentes, só que aqui eu preciso fazer essa correção que nem de longe a Ranger é tão confortável quanto é a Nissan Frontier aqui no uso em cidade. E ela é confortável principalmente porque ela usa uma concepção de suspensão traseira bastante diferente do que usa as outras picapes. No caso aqui da Frontier, ela usa um sistema de suspensão mais parecido de um veículo convencional, usando molas helicoidais, ao invés de usar o tradicional feixe de mola, que é mais rígido, que tem a tendência de suportar mais peso, só que isso prejudica muito o conforto. E nesse carro aqui ele não prejudicou a capacidade de carga, ele tem a capacidade acima de 1 tonelada, assim como as demais, só que para o uso urbano aqui é muito mais confortável. A absorção que esse conjunto faz das irregularidades das vias é muito mais confortável para o uso. Você viu no vídeo aí o quanto que acaba balançando o veículo. Ela ainda é uma picape média, ainda é um veículo montado sob chassi, mas mesmo assim, se comparado às outras picapes, ela é bem mais confortável. Agora, do ponto de vista de desempenho, esse motor de 190 cavalos, nesse veículo, ele é em torno de 10 cavalos mais... na verdade, em torno de 10 cavalos menos potentes do que as concorrentes. Tem concorrente que chega a ser 15 cavalos mais potente do que aqui a Nissan Frontier. Só que essa diferença de potência a gente não sente tanto numa picape, a gente vai sentir mais a diferença de potência, mais a diferença de torque. O torque é bastante semelhante, então quando você usa o veículo, principalmente em cidade, a percepção é mínima da diferença dessa potência. E, claro, a diferença do torque também, a gente percebe pouco. Quando você usa esse carro aqui em trajeto urbano, para fazer uma ultrapassagem, uma saída de semáforo, em uma subida íngreme ou no trajeto
no trajeto off-road, como é o que você pode pensar da utilização desse carro, ele cumpre com perfeição a tarefa dele. Mas você pode falar assim, ele é menos potente, eu vou curtir menos o veículo, não tem problema. Nesse caso aqui, se você vir na função D-Mode dele, ele tem modos de direção, ele tem a função Sport, que ele muda a característica de funcionamento do acelerador do veículo, do câmbio, e vai te entregar uma resposta mais apimentada, um pouco menos controlada do que ela é nas outras funções. Então ele vai começar a trocar de marchas com rotações mais altas, vai aproveitar bem melhor a faixa de torque do veículo e vai deixar ele mais ágil. Aqui no uso urbano, você percebe o quanto que ele fica mais arisco, e o que a gente percebe que não tem diferença é na calibração do volante, principalmente porque, ao contrário da S10 e ao contrário da Ranger, a Frontier ela usa direção hidráulica, ela não usa direção eletroassistida. Então aqui a gente não tem nenhuma diferença de comportamento do volante. Aqui o volante permanece igual, a mesma calibração, ao mesmo peso, independente do modo de condução. Só que falando na direção em si, você percebe que o carro fica mais esperto, mais ágil. Agora, o que você percebe mais de diferenças assim mesmo é no uso no fora de estrada, que eu vou mostrar para você. No fora de estrada, o que é legal de falar é o quanto essa picape é boa para você enfrentar obstáculos mais, digamos assim, mais severos. Isso é legal porque ela tem um ângulo de entrada muito bom, de 31,4, e um ângulo de saída de 25,8. Então você consegue pegar subidas mais íngremes, pegar trajetos de imersão em rios, por exemplo. Você consegue entrar sem causar nenhum impacto, principalmente na frente ou quando você sai desse obstáculo que é mais íngreme. Então ela tem essa boa posição da característica do ângulo do para-choque dele, de como você consegue colocar o veículo em diversas situações. E a característica dela aqui da utilização do câmbio, da tração dela em diversas funções, principalmente no 4x4, permite que você possa usar o carro, seja em estrada de terra mais batida, seja em estrada mais enlameada, que é mais ou menos o que é a proposta do carro em si. A gente quer aqui um carro que seja mais voltado para o uso urbano, que eu consiga usá-la na cidade bem, mas que eu também consiga me divertir e enfrentar os obstáculos na estrada de terra, seja na fazenda, no sítio, ou até mesmo que você queira se aventurar de vez em quando, de enfrentar um fora de estrada, pelo menos por uma diversão, digamos assim. Nesse aspecto ela vai muito bem, assim, não deixa nada a desejar, mesmo sendo uma picape menos equipada do que as demais. A função dela off-road, a função de capacidade dela de uso, é tão boa quanto, se não melhor, do que as rivais dela. Do ponto de vista de consumo aqui da Frontier, no uso urbano, variando, às vezes pegando um pouco de trânsito, às vezes andando num trecho mais livre. Então, variando as condições, eu consegui fazer uma média de 8,5 km por litro, que é uma média boa. Essa média em estrada com certeza seria melhor. Vou deixar aqui no vídeo para vocês as médias de consumo no trajeto urbano e rodoviário segundo em metro. E o que é legal de falar é que mesmo com essa potência um pouquinho mais baixa, a característica de ser um veículo um pouco mais simples, ela é um carro bem completo para a proposta do que você precisa para o uso no dia a dia. Então, as versões mais caras aqui da Frontier, você tem, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, que é aquele controle que ele acelera e freia de acordo com o veículo da frente, por exemplo. Nesse caso ele não tem. Como um comparativo aqui, vamos pensar que o nível de equipamentos que esse carro tem é um nível de equipamento semelhante ao que teria um Corolla até 2014, um exemplo. Então aqui a gente tem ar-condicionado, a gente tem vidro elétrico nas 4 portas, a gente tem travas elétricas, retrovisores elétricos com função de rebatimento, tem, no caso aqui como um plus, a central multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay, computador de bordo e piloto automático do tipo simples, que é onde você seta uma velocidade e o veículo vai andar nessa velocidade de maneira constante, mas você precisa prestar atenção se o trânsito na frente reduziu, se ele acelerou, qual que é a velocidade da via. Ele não vai fazer nenhuma leitura autônoma para poder te auxiliar nesse sentido. De maneira autônoma, o que ele faz? Ele vai te ajudar, por exemplo, num controle de partida em rampa,
que vai permitir que você consiga subir uma rampa sem que ele volte. Ele vai permitir também que você desça uma rampa em uma condição mais escorregadia, sem escorregar tanto de uma maneira segura através do auxiliar de descida em rampa. Então assim, ele te dá todas as condições que você precisa usar do veículo no uso urbano, no uso rodoviário, mas sem exageros do ponto de vista de equipamentos. Se você quer uma picape mais equipada, com farol full LED, que você precisa de controles autônomos, ar-condicionado de 2 zonas, por exemplo, se você chega nesse nível, você precisa ou partir para as versões mais caras da Frontier, que na verdade são as versões que mais vendem dela, não são as versões de entrada, ou você precisa partir para a concorrência. Aí a questão mesmo é você fazer um test drive e ver qual picape que mais se adequa ao que você espera do uso dela. Pensando aqui em concorrentes dele, como eu falei, ele é um carro mais pensado para oferecer um bom pacote, para que você use ele no fora de estrada e também tenha um bom pacote para uso em cidade. E pensando na concorrência, o que os concorrentes oferecem nesse mesmo tipo de cenário? Tem a Chevrolet S10 Z71 e a Ford Ranger Storm. Como comparativo, as outras elas costumam oferecer um pacote de acessórios um pouco melhor do que a própria Ranger, e elas têm pelo menos 10 cavalos a mais de potência. Só que quando você pensa no uso no caso aqui da Frontier Attack, principalmente no uso urbano, ela é bem mais confortável por conta da característica da suspensão traseira dela ser de molas semi-elípticas e não como feixe de molas como nas concorrentes. Então andar com esse carro aqui na cidade ele é bem mais gostoso. E também por conta disso, ela é uma picape muito mais fácil para você se acostumar ao uso dela como uma primeira picape média. Talvez seja assim a sua porta de entrada para quem você quer ter uma picape média, uma picape diesel, talvez seja o cenário ideal. E claro, a gente não pode deixar de lado a questão de preço. Pra você ter uma ideia, a Frontier Attack ela custa cerca de 40, 50 mil a menos do que a versão topo de linha. E oferece o mesmo conforto, oferece uma boa lista de itens de série e também te dá a possibilidade de você usar ela tanto na cidade quanto no fora de estrada. Então, pensando nisso, para mim seria uma boa compra. E para você, o que você acha? Deixa nos comentários.